O Brasil pode ter sido roubado da sua maior invenção da comunicação moderna da história. Sim, isso mesmo que você ouviu, roubado. Por que bem antes de Marconi ser chamado o pai do rádio, um padre brasileiro que é do Brasil já tinha feito isso? Ele não só fez, ele provou. Um testemunho à tecnologia própria e com transmissão real da história, escolheu me ignorar. O nome dele? Robert Landel de Moura. O que fizeram com ele diz muito sobre o Brasil de hoje. Eu sou o Jorge Sogrante e no vídeo de hoje você vai conhecer a história do padre do rádio. Porto Alegre, 1861. País atrasado, recém-saído da escravidão e completamente desesperado por uma inovação. E nesse cenário que nasce Landel, de uma família tradicional brasileira da época. Um menino que não aceitava o mundo como era. Ele queria entender o invisível, o som, a luz, a energia. Ainda jovem, ele escreve sobre algo impossível: transmitir voz sem fio. Isso, décadas antes de virar realidade no resto do mundo. Aqui que começa o B.O. O Brasil não sabia o que fazer com alguém assim. Ainda jovem, ele parte direto para Roma para fazer seu sacerdócio, para se tornar padre. E aqui a história ganha mais uma camada ainda mais interessante. O que é diferente do que todos pensavam, Landel não abandonaria a sua ciência. Ele aprofundaria ainda mais, estudaria física, química e eletricidade. Em uma época ainda essas áreas estavam nascendo. Ele começa a conectar a fé com a ciência e chega a uma conclusão ousada: seu som é a vibração e a luz também é uma onda. Então talvez fosse possível transmitir voz sem fio. Conexão Bluetooth. Quando Landel volta ao nosso BR, ele encontra um país que não estava pronto para ele. Sem universidade, sem estrutura, sem investimento em ciência, sem interesse por inovação. Mesmo assim, ele começa a construir seus próprios equipamentos, do zero, sem manual, sem referência e sem apoio nenhum. Apesar de tentativas e erros, no porão de sua igreja nasce um laboratório improvisado. Garrafas vira isolantes, materiais vira condutores e peças improvisadas vira transmissores. E ali começa a testar algo completamente novo: transmissão de voz pelo espaço. Mas para quem via tudo isso de fora, aquilo parecia uma coisa estranha. Um padre mexendo com máquinas estranhas, falando sozinho e se trancando em um porão. A reação foi inevitável: desconfiança, medo. Para a sociedade da época, isso não era ciência, era ameaça. Mas daí conhece aquele burburinho de velha fofoqueira: nossa, que padre maluco, herege, mexendo com coisa do demônio. Obrigado, um padre demônio, obrigado. Um padre ainda. Não porque ele estava errado, mas porque ninguém entendia o que estava acontecendo. Como assim transmitir voz por ondas? Pelo ar. Mas é isso, era o padrão da história. No final do século XIX, em São Paulo, Landel decide provar de uma vez por todas que não era teoria, era realidade. 2 pontos de transmissões, uma na região da Avenida Paulista e outro no Alto de Santana. Uma distância de aproximadamente 8 km. Isso para a época era simplesmente absurdo. Como iria funcionar a transmissão? Uma explicação bem simples para vocês aí. O equipamento que ele criou utilizava ondas eletromagnéticas. Ele convertia a voz em sinais elétricos e depois as ondas viajavam para o ar. Algo extremamente avançado para aquele ano, para aquela época. Muito além do telégrafo, que só transmitia códigos e transmitia a voz humana. E chegamos no momento mais decisivo: a hora da transmissão. O testemunho estava presente no local. Ele liga o equipamento e dá aquele ajuste fino em tudo. Ele fala: alô, está me ouvindo? Do outro lado, a 8 km de distância, alguém responde: sim, estou te ouvindo. E a história da comunicação muda naquele mesmo momento, o que ninguém tinha percebido. E nesse momento o padre não sabia, mas tudo iria mudar. Ia dar tudo errado, tudo ia. Porque o que vem depois é revoltante. Ninguém apoia, ninguém investe e ninguém acredita. E não para por aí. Invade o seu laboratório num porão da igreja, destrói tudo, mas tudo mesmo, quebra tudo que ele tinha. Mas tudo. Imagina isso, você acabou de criar algo que pode dar a história do mundo, da comunicação. O pobre país se destrói. Isso foi um erro do Brasil. Mas Landel tentou ajuda. O governo? Não quero ajudar. Empresários? Você é doido, sai daqui. A sociedade ridiculariza ele. Padre, vai rezar missa, vai, estamos aqui. Uma coisa todo mundo fala: errado comparar ao país vizinho. Vamos
vamos dar um pulinho ali na Europa. Enquanto isso, na Europa, Marconi recebe dinheiro, estrutura, apoio e divulgação. E faz o quê? Pega uma ideia parecida, desenvolve e leva o crédito. E a história consagra ele. Na hora você me responde, se o nosso padre fosse europeu, ele teria sido ignorado? Então, ou teria virado um dos maiores nomes da história. E mesmo assim, Landel continua, ele vai para os Estados Unidos. E lá, pela primeira vez, ele é levado a sério. Consegue registrar patentes, apresentar suas ideias e chama a atenção. Um detalhe muda tudo. Mas existe um ponto crucial nessa história. Landel não era empresário, não era inovador, não era estrategista. Ele era apenas um inventor. Um padre inventor. E isso fez total diferença na decisão e custou tudo nos Estados Unidos. Oferece dinheiro para ele. Muito, mas muito dinheiro. E ele recusou. Porque ele acreditava que a sua invenção deveria beneficiar o nosso RBR aqui no Brasil. E o Brasil nunca retribuiu. Ele apenas não só criou rádio, ele antecipou a transmissão de imagem, comunicação do mundo todo, tecnologia sem fio, moderna. Ele viu o futuro antes do futuro existir. Em 1928, nosso querido padre, infelizmente, faleceu, esquecido e sem reconhecimento, sem ver o impacto do que ele criou. Enquanto isso, o mundo inteiro começava a usar extremamente aquilo que já era aprovado. A história do Landel não é sobre só o passado, é sobre o padrão que o Brasil não reconhece seus próprios gênios. Isso é verdade. Primeiro desacredita, depois ignora e só reconhece o do resto do mundo valida. Chega mais perto aqui. O que é mais importante? Uma ideia ou ter um apoio para que ela exista? Porque a genialidade sem oportunidade também pode ser esquecida. Deixa eu refletir que estamos aí. Se você gostou desse tipo de vídeo, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o like pra gente. Estamos voltando com um novo conteúdo. Peço que compare muito desse acostamento, porque isso dá um trabalhinho de fazer, mas é algo que eu gosto de fazer, então se inscreve aí. Vamos. Eu tô com vontade de crescer esse canal. Espero que vocês também tenham essa vontade. Então se inscrever, compartilhar, seguindo nós no Instagram ali. No Instagram, @canal Jorge Sangrande. E também tem o meu pessoal, quem quiser seguir também. Temos também o nosso TikTok, canal Jorge Sangrande, do canal Jorge Sangrande. E temos o meu pessoal também, que é Jorge Sangrande. Então corre lá, siga e até o próximo vídeo. Porque já tá quase meia hora aqui de vídeo bruto. Meditar isso daqui no celular complicado. Então, tchau.